sobre devocionais, reflexões, testemunhos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque eu tenho certeza que cada vídeo vai falar muito ao seu coração e vai te edificar. Examine o seu coração, né? Como você viu aí na thumbnail, no título, examinar o nosso coração. Vamos falar sobre um assunto muito importante, né? E provavelmente você já deve ter ouvido essa passagem, mas eu quero muito que você fique até o final do vídeo, que você aprenda aquilo que o Senhor quer me ensinar e te ensinar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 32, vai dizer assim: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Essa passagem, ela fala sobre uma preparação antes de você tomar a santa ceia do Senhor. E aí tem um outro versículo que diz: se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Em outras versões vai dizer: não seríamos julgados. Esse texto ele fala sobre a ceia do Senhor, mas muitas pessoas só pensam em se examinar na semana da ceia, quando na verdade a palavra nos chama a um autoexame diário. Essa palavra ela veio justamente para mim por conta disso. Muitas vezes a gente chega na semana de Santa Ceia e a gente examina, né, se a gente falou algo que a gente deveria, tá com um comportamento adequado, se a gente tá brigado com alguém da nossa família, ou se a gente falou ou fez algo, e a gente só faz isso na semana de Santa Ceia para que a gente possa tomar a Santa Ceia. Quando na verdade a gente precisa analisar isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente precisa orar, pedir para que o Senhor traga a luz das coisas que estão erradas, pedir para que o Senhor nos traga a luz das coisas que estão erradas, das coisas que precisam mudar na nossa vida, e não só na semana da Santa Ceia, entende? Deus nos chama à graça, mas também nos chama à santidade, né? Esses dias eu vi uma pregação de um pastor que eu tenho assistido bastante, ele tem gostado bastante, né, do que ele fala, né? Ele fala muitas verdades, muitos confrontos. E ele falou algo muito interessante, né? A santidade hoje em dia, as pessoas colocaram como um itemzinho a mais, sabe assim? Por exemplo, não, eu sigo a Deus, mas a santidade é como se não fosse mais necessário buscar por isso, como se não fosse mais necessário buscar por mudança de comportamento, mudanças de hábitos, quando na verdade a santidade continua sendo a santidade. Não muda, Deus continua nos chamando para a santidade. E eu quero frisar algo aqui que é muito importante você entender. Nós nunca seremos perfeitos, tá? A gente não tá falando sobre padrão de perfeição, eu não tô falando sobre padrão de perfeição, não tô falando sobre alcançar algo que é intangível. Estou falando sobre um coração inclinado a buscar melhorar, um coração inclinado a mudar comportamentos. Porque você pode ter certeza que se você examinar o seu coração, até as coisas que você fez, mas foi tentando fazer o certo, foi tentando acertar, e Deus, ele sabe dessa intenção que está no seu coração. A gente precisa examinar o nosso coração nas nossas motivações, no nosso comportamento. Por que eu quero fazer determinada coisa? Por que eu quero fazer o que eu quero fazer? Será que realmente é aquilo que eu estou dizendo? Ou será que a motivação do meu coração é outra? Entende? A gente precisa examinar lá dentro o nosso coração, pedir o Espírito Santo realmente para examinar o nosso coração e trazer a luz das coisas que a gente precisa consertar. O autoexame não é para afastar as pessoas, mas que possamos nos aproximar dele com arrependimento e fé. João capítulo 4, versículo 23 vai nos dizer: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore, em espírito e em verdade. Isso está muito em falta. Verdadeiros adoradores, pessoas que realmente querem ter uma vida com Ele, pessoas que realmente estão aqui para poder buscar diferença através do Espírito Santo. E aqui diz, a palavra que diz, ó, porque o Pai procura a tais que assim o adore. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. O Pai está procurando
pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Como tem sido as suas orações? Muitas vezes oramos só pedindo bens ou coisas externas, mas o Senhor nos chama a orar pedindo transformação interior. Todos os dias precisamos pedir ao Espírito Santo para mostrar o que precisa mudar em nós. Não é fácil olhar para si mesmo, é uma luta diária, mas é necessário para crescermos. Eu sempre crio, um roteiro daquilo que Deus vai palestrando comigo, E agora lendo essa frase, que eu tinha colocado, não é fácil olhar para si mesmo, é uma luta diária, porque eu sei que não é fácil. Eu não vou estar aqui do outro lado da tela e falar pra você assim, não, é super fácil, nada, quando Deus te der luz, vai ser tudo maravilha, vai ser tranquilo, vai ser fácil, porque eu sei que não é. Eu sei que não é porque eu continuo vivendo esse processo. Pra mim, que eu tô aqui do outro lado, não é fácil, não é perfeito, não é nada. E assim como você, eu também tô dia após dia pedindo a Deus para me ajudar. Senhor, me ajuda. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar o meu comportamento. As coisas que eu falo, as coisas que eu penso, todos os dias a gente tem que lutar contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra o orgulho, contra a soberba, contra tudo. É uma luta diária, dia após dia. Até porque eu e você não somos a quarta pessoa da Trindade para ser perfeito. Mas Deus, ele se agrada quando a gente tá ali tentando, quando ele vê em você um coração inclinado para fazer a vontade dele, um coração inclinado a mudar. E muitas vezes o Senhor, ele vai nos mostrar as coisas que a gente está errando para que a gente tenha a oportunidade de consertar. Sabe, talvez você esteja já vivendo esse processo, talvez você olhe e fale, Nicole, mas eu já tô tentando mudar e parece que as coisas só pioram. E eu sei bem o que é isso. Parece que quanto mais a gente ora, mais a gente acaba errando. Só que esse mesmo pastor que eu tô falando com vocês, ele falou isso que ficou marcado no meu coração. Ele falou, quando a gente tá com o coração inclinado a obedecer, Deus sabe que até o que a gente cometeu de errado, a gente estava tentando acertar. Então Deus, ele sabe dessa luta diária que a gente tem. E eu tenho certeza que ele se agrada de ver que, cara, mesmo que tá tudo um caos, a gente tá assim, não, Senhor, mas eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero mudar. Deus, ele gosta disso, ele se agrada disso. E isso é necessário para que a gente cresça. É necessário a gente passar por desafios. E a palavra diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você acha que não tem mais nada a mudar, está caindo no orgulho. Mas quando você se coloca em humildade, a graça e o favor do Senhor vêm sobre a sua vida. Se você acha que você não tem mais nada para mudar, você está a um passo de cair no orgulho, porque o orgulho cega. O orgulho, ele faz você achar que você já sabe tudo, faz você pensar que você não tem mais nada a aprender, que você tá ok, nananana. E isso vai fazer você, cair. Porque nós nunca vamos ser, sabe tudo. Nunca. Em 1 Coríntios vai dizer, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Muitas vezes ouvimos uma palavra e pensamos, fulano precisava ouvir isso, isso aconteceu comigo. Falo pra vocês aqui, no outro lado não é diferente. Quando eu olhei esse versículo, eu falei assim, fulano precisava ouvir isso, hein? Mas a palavra é para nós, em primeiro lugar. Precisamos parar de julgar os outros e focar no que precisa melhorar em nós. Se a gente se preocupasse mais em julgar a nós mesmos, não seríamos julgados. É o que está na palavra. A gente precisa examinar o nosso coração, julgar a nós mesmos, Julgar a nossa vida, julgar as coisas que precisam melhorar, as coisas que precisam, ser mudadas na nossa vida e focar na gente, deixar que o outro, Deus resolve. Fulano, eu entrego em tuas mãos, Senhor, é o Senhor e a pessoa. Tô focada aqui na minha vida, no que eu preciso melhorar. Eu já tenho muitas coisas para melhorar na minha vida,
para estar me preocupando com o que o outro precisa melhorar na vida dele. É hora de amadurecer na fé para viver novas experiências com o Senhor. Não dá para viver sempre os mesmos ciclos por falta de crescimento. Quando sentir vontade de julgar alguém, julgue a sua própria vida. Deixe a vida do outro nas mãos de Deus. Vamos buscar amadurecer, melhorar a cada dia por Deus e pelas pessoas que amamos. Que essa palavra tenha te confrontado para que você busque melhorar. E lembre-se, a gente precisa examinar o nosso coração. Deixar que o outro, Deus julgue o outro, ele com ele. E você julgue a si mesmo, examine a si mesmo aquilo que precisa melhorar em você, aquilo que precisa de restauração em você. Então que essa palavra ela tenha te ajudado, tenha te confrontado e que a partir de agora você examine mais e mais o seu coração. Amém? Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado, tenha sido uma resposta de Deus pra você. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Compartilha essa mensagem, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante, vai te recomendar mais vídeos aqui do canal e de outros canais que também possam edificar a sua fé. Amém? Até o próximo vídeo.